tumores cartilaginosos. Eu fui bem tranquilo para dar aula, tá? Vocês fiquem à vontade, se quiser interromper a qualquer momento. Vocês podem me perguntar, se preferirem deixar para o final, tanto faz. Não me preocupo em ficar interrompendo, não. Estão vendo já a tela? Sim. Então, tá bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui nessa aula hoje que a gente vai falar sobre tumores ósseos, produtores de tecido cartilaginoso, e depois uma aula também sobre osteomielite. São dois assuntos na ortopedia bastante importantes, e na prática da medicina clínica vocês vão ter bastante contato com essas duas patologias, tá bom? Muito bem. Lembrando o que é um tecido cartilaginoso. Para a gente entender esses tipos de tumores que se originam de uma matriz cartilaginosa, nós temos que entender basicamente os dois tipos de células que compõem essa matriz. Esses tecidos, eles são compostos basicamente de condroblastos, que são as células mais jovens e que são bastante ricas em complexo de Golgi, né? Ou seja, ela tem bastante proeminência, uma área de espaço muito maior e acaba tendo um retículo endoplasmático rugoso e secretando bastante colágeno. Então, isso aqui está muito em moda atualmente com as osteoartrites, né? Então, quando a gente vai estudar osteoartrite, a gente lembra muito que é uma lesão cartilaginosa e que o condroprotetor é a base do colágeno tipo 2, esse primeiro colágenozinho que ela produz, o condroblastos. Então, cabe a gente proteger esses condroblastos para evitar as lesões cartilaginosas. Em segundo plano, estão os condrócitos, que são aquelas células que secretam essa matriz extracelular. Só que ela já é pouco rica em tecido retículo endoplasmático, né? Então, ela tem pouco tecido produtor de colágeno tipo 2. Só que ela tem uma grande vantagem, que ela reduz o metabolismo celular. Então, é como se fosse um feedback do condroblastos, que produz bastante colágeno e o condrócito acaba absorvendo mais. Além disso, tem os grupos lisógenos e a matriz propriamente dita. Sabendo essa histologia, dessa formação do tecido cartilaginoso, a gente vai pensar nessa aula aqui que nós vamos falar basicamente de tumores malignos e benignos, produtores de cartilagem. Didaticamente, eu dividi essa aula como primeira parte os tumores benignos, que são mais comuns, lembrando que de todos os tumores ósseos, o tumor mais comum produtor de osso e cartilagem é o osteocondroma. Ou seja, na nossa prática clínica, nós vamos ter contato com o paciente que tem osteocondroma. Então, na primeira parte dessa aula de tumor cartilaginoso, nós vamos falar de tumores benignos. Esses 4 tipos principais, que é o osteocondroma, o encondroma, o fibroma condromixoide e o condroblastoma. Inicialmente, vamos falar do osteocondroma, que é uma exostose. 10% de todos os tumores ósseos, elas são os osteocondroma, aquilo que eu falei para vocês. De toda a incidência dos tumores ósseos, tanto benigno quanto maligno, o osteocondroma é o mais comum. 30% desses tumores benignos, ou seja, se a gente for analisar somente os tumores benignos, a incidência dele aumenta muito. Então, na nossa prática clínica, ela é bem prevalente. E o que é um osteocondroma? Nada mais, nada menos do que uma proeminência óssea partindo de uma cortical excêntrica e ela é coberta por um tecido cartilaginoso. Então, se a gente for analisar, o osteocondroma, ele sai de uma matriz óssea, de uma cortical, porém ele tem uma proeminência cartilaginosa, que a gente acaba não vendo na radiografia. Então, eu consigo ver o pedículo dele, do tumor, que é um osso benigno, que é um osso normal, um tumor benigno, e a sua complementação cartilaginosa, tá? Ele é um distúrbio do desenvolvimento, ou seja, a gente considera tumor, mas ele não tem metaplasia, ele não faz alteração mitótica anaplásica.
Se a gente for ver esse esqueminha aqui, ó, o paciente numa placa epifisária, ele tem um crescimento, um broto cartilaginoso, e de acordo com o crescimento dele, ele vai evoluindo para um tecido normal. Se a gente for estudar a histologia, a anatomia histológica desse tecido aqui, é um tecido normal. Então, ele é produtor de cartilagem, e o grande X da questão desse tumor é que ele tem uma preferência a essa placa epifisária, que é a placa do crescimento. Então, aqui um outro exemplo, uma radiografia para vocês, vendo que tem um quadro da placa epifisária, ou seja, um osso imaturo, e essa proeminência mostrando que tem uma exostose. Para vocês guardarem na prática clínica, é importante vocês entenderem que esse tumor, ele protege essa placa epifisária, ou seja, ele foge, ele faz uma alteração excêntrica a essa placa, ou seja, o crescimento dele é contrário à placa epifisária. Isso é bem interessante, porque a gente vai ver que os tumores que são malignos, eles não respeitam essa placa aqui. Então, compromete o crescimento da criança, tá bom? A ossificação dela é uma ossificação endocondral, que é uma ossificação secundária, que a gente já entende que é um tumor de crescimento ósseo. Geralmente vem associado a osso imaturo. A prevalência é muito mais comum em fêmur distal, tíbia proximal e úmero proximal. Para vocês entenderem que essa aula hoje, eu vou falar dos tumores cartilaginosos, e a segunda aula de osteomielite. Os dois são diagnósticos diferenciais, tá? Então, quando eu falo em tumor ósseo, eu sempre tenho que pensar em osteomielite. E quando eu falo em osteomielite, eu sempre tenho que pensar em tumores ósseos. Por quê? Eles são, em algumas faixas etárias, eles são muito parecidos, os sintomas, os sinais. E o que a gente entende é que eles têm que andar junto. Se você está investigando o paciente com tumor, pesquise também a osteomielite. E o inverso é verdadeiro. E para vocês entenderem que esses tipos de tumores, eles são mais prevalentes, vou repetir, no fêmur distal, tíbia proximal, no úmero. Ou seja, eles são mais prevalentes no joelho e no úmero proximal. A osteomielite também. Depois vou explicar o porquê. O osteocondroma, ele começa numa placa epifisária, tá? E ele se afasta da epífise. Então, aqui, a lesão condral, ela se inicia na região metafisária. Só que ela vai para a diáfise, ela se afasta da epífise. Então, isso aqui é uma característica de benignidade, tá bom? Bom, o osteocondroma, ele pode ser basicamente dois tipos. Ele pode ser o céssio ou pediculado, tá? Então, todos eles têm uma cobertura do pericôndio, tá? Que é de mais ou menos 3 milímetros. E essa capa cartilaginosa, a gente não vê ela no raio-x. Então, nesse desenho aqui de baixo, na radiografia, eu só vejo o pedículo. Por que pedículo? Porque o diâmetro da base do tumor, ele é menor do que o próprio tumor. Já o céssio, o diâmetro da base do tumor, ele é menor que o osso hospedeiro, tá? Então, esse aqui é um tumor céssio e esse aqui é um tumor pediculado. Só que isso aqui, só estou vendo o pedículo, ao redor dele tem a placa, a cobertura do pericôndrio, que a gente não vê a radiografia. Ela é mais vista numa tomografia ou até mesmo numa ressonância. A gente sabe que o tratamento, quando a gente preconiza o tratamento para esses pacientes, nós temos que analisar alguns fatores. Primeiro, qual que é o quadro clínico? Normalmente, quando é pediculado, a gente descobre quando tem uma fratura. Geralmente, no joelho, essas lesões pediculadas, igualzinho essa imagem de raio-x, a criança pode até sentir um carocinho, mas correndo, pulando, saltando, ela tem uma fratura. Aí faz uma equimose, um hematoma, aí a mãe vai ao médico, faz a radiografia, vê a lesão, fez o diagnóstico. Outra forma de fazer o diagnóstico é quando tem um tumor. Quando porque a mãe geralmente são em crianças que dão. Ela ocorre um aumento de uma massa, e essa massa, por aproximação,
ela começa a ter complicações, como um pensamento nervoso, uma isquemia vascular. Quando, dependendo da lesão, ela pode começar a fazer uma praxia, uma neuropraxia, aqui, ó, a artéria axilar e o nervo axilar está passando exatamente nessa região. Então, é comum o paciente começar a ter mais cãibra, começar a ter dor, ter isquemia, ter cianose. Aí você vai ver o tumor, por mais que ele é benigno, ele está fazendo uma compressão. E aqui eu coloquei para vocês que a proposta do tratamento, ele é cirúrgico ou conservador. Prestem atenção. Se eu estou dizendo para vocês que esse tumor, ele tem uma característica benigna e a matriz dele são células normais, ele vai crescer com o crescimento normal da criança. O que isso quer dizer? Você pega uma criança com 5, 6, 10 anos com esse tumor. Aí você explica para a mãe que é um tumor benigno, mas dependendo da região, né, pode ter complicações. E aí você explica, mãe, a gente pode operar, porém, como a criança está em crescimento, a matriz, o pedículo do tumor, ele pode voltar. Então, até a idade adulta, nós temos que acompanhar o paciente e explicar direitinho. Por exemplo, está vendo aqui embaixo? A cirurgia seria a ressecção da base desse pedículo. Só que a matriz, ela pode voltar a fazer um crescimento. Obviamente que, dependendo da idade, o crescimento é menor. Mas enquanto o osso estiver imaturo, a tendência de retornar esse tumor. Aí você explica para a mãe. A gente opera, mas corre o risco dele voltar. Quando que eu opero? Quando tem um risco de uma fratura, quando a exposição é muito grande, tipo na região da tíbia, na região do joelho, quando é muito proeminente, e quando tem um comprometimento de algum órgão ou outro que está tendo complicações, tá? 0,1% desses tumores pode malignizar. É pouco. É muito pouco. Pouco. Mas acontece. Tá? Já vi alguns casos que caiu nesse 0,1% de malignização. Tá? Bom, nem tudo são flores. Eu acabei de falar para vocês que o osteocondroma, ele é benigno, e eu vou continuar dizendo que ele é benigno. A chance de malignização é de 0,1%. Porém, normalmente, o osteocondroma, ele é uma lesão monostótica, ele apresenta uma única lesão. Mas, porém, entretanto, na medicina não é uma matemática, né? Então, a gente começa a ver algumas variações desse osteocondroma. Tem uma patologia chamada, uma síndrome, né? Que é uma osteocondromatose múltipla. A osteocondromatose múltipla, ela tem uma característica de ser 15% no sexo masculino, e olha só, ela tem caráter autossômica dominante e de penetrância variável. Ela carrega uma carga genética, então, se uma criança tem, grande chance de irmão, mãe ou pai ter, ou avó ter, e os filhos terem também, do osteocondromatose múltipla. Lembra que eu falei para vocês que a osteocondromatose, ela começa na placa epifisária, metafisária, e ela foge da placa epifisária. Aqui também, olha o chifrinho aqui, ó. Só que o que acontece? Como são lesões múltiplas, elas acabam comprometendo a fase de crescimento. Então, geralmente, essas crianças, elas são de baixa estatura. E elas acabam apresentando uma deformidade no segmento distal, tanto do joelho, quanto do ombro, quanto do punho, do tornozelo. Toda a extremidade distal, o crescimento, eles acabam sendo prejudicados. Então, a gente vai ver uma criança cheia de tumores palpáveis, baixinha, e que tem deformidades. A principal deformidade é essa deformidade chamada de Bessel-Hagen, que é uma deformidade que o rádio e a ulna, elas ficam fininhas. E o punho da criança, ela fica bem fininho com deformidade. Acaba perdendo algumas amplitudes de movimento, tá? Mas são tumores benignos. Neste caso, quando a lesão é única, o osteocondroma único, ele tem a chance de malignizar de 0,1%. Quando você pegar uma criança com uma osteocondromatose múltipla e ela apresenta
lesão na coluna, lesão na escápula ou na pelvis, que são ossos planos e na coluna, complexos, a chance de malignização dela aumenta. Tá? Então, ela parte para 10% de chance de malignização, que ela forma o condrossarcoma secundário, 10%. É isso que eu estou falando para vocês. Então, se você pegar uma criança que tem várias lesões, essa criança nós temos que operar. Eu tenho um caso no Hospital Geral que a gente já fez mais de 20 cirurgias na criança. A criança agora está com 12, 13 anos. E não tem jeito, você vai tirando. Por quê? A chance de malignização para condrossarcoma secundário, 10%. E se vocês verem, essa palavrinha aqui, ó, o condrossarcoma secundário, ele é provocado a partir do momento que tem uma lesão primária benigna, tem uma metaplasia, essa metaplasia ela se transforma num condrossarcoma secundário maligno. O condrossarcoma já é maligno, tá bom? A gente vai ver, ele vai ser o último tumor da cartilagem, que é o maligno. Muito bem. Lembrando que o osteocondroma ele pode ser monostótico ou poliostótica. A poliostótica é a osteocondromatose múltipla, tem características genéticas. A monostótica, não. O paciente que tem uma lesão osteocondromatose única, não necessariamente os filhos vão ter. A família vai ter. Aqui não. No osteocondroma único. No osteocondromatose múltipla, tem característica familiar. Tá bom? O que é importante saber que são lesões benignas, mas tem chance de malignização. Muito bem, a segunda lesão produtora de cartilagem é chamada encondroma. Essa é bobinha. É uma cartilagem madura, ou seja, a gente já pega uma faixa etária da terceira década de vida, e tanto faz homem ou mulher. A osteocondromatose, ela quer osso imaturo, jovem. Dificilmente a gente vê no adulto, porque já quando criança já foi tratado, às vezes até mesmo operado, tá? Mas enfim, o encondroma são lesões líticas que geralmente ocorrem em ossos longos, né? Produtor de cartilagem. Então, ossos longos, metacarpo, as falanges, o fêmur, a tíbia, isso pode acontecer. Ela pode ser periférica do osso, ou seja, perto da cortical, como esse daqui, ó esse aí, condroma, ou ele pode ser solitário, central, tá bom? Também é uma característica benigna dele. Isso daqui, dificilmente ele cresce com a criança, tá? Normalmente, na fase juvenil, a fase imatura do osso, a gente não faz o diagnóstico. Mas quando chega adulto, ou ele tem uma fratura patológica, como uma fragilidade cortical, como esse daqui, ou ele tem realmente uma reabsorção dessa cortical, e aí acaba fazendo uma fratura, faz o raio-x e vê a lesão. Esse é mais tranquilinho. Porém, também tem algumas características, né? Na sua maioria das vezes, ele é solitário, aparece uma única lesão. Mas ele também pode apresentar lesões múltiplas, que é síndrome de Ollier, que tem várias lesões encondromatosas em vários ossos, e quando vem associado ao hemangioma, ele passa a ser denominado de Maffucci, tá? Então a gente vai ver. Diagnóstico do encondroma. Radiografia simples. A tomografia, a cintilografia, a ressonância, ela pode me ajudar no diagnóstico diferencial. Quando eu estou falando em uma osteomielite, ou até mesmo um condrossarcoma, ou até mesmo num outro tipo de tumor que eu possa ficar numa dúvida. Mas, basicamente, é uma radiografia. A gente não faz biópsia do encondroma. Por quê? Porque a lesão, ela é muito benigna. Radiograficamente, a gente consegue delimitar a benignidade dela. Então, você pode acompanhar, dependendo da estrutura de comprometimento, você pode fazer uma ressecção ou enxerto, tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. O que é característica dela? Se vocês forem ver essa radiografia de uma falange,
Bem na área central, você vê uma clarificação, tem uma esclerose à borda dela, bem delimitada, e na área central também. E essas áreas, elas apresentam zona de necrose, são tecido desvitalizado. Ela não apresenta ossificação. Aqui você pode deixar o resto da vida que ele não vai ossificar. Qual a melhor forma de tratar? Ressecção, tá? Então, você faz uma abordagem, tira esse tumor e você substitui ou por enxerto ou por um material chamado metilmetacrilato, que é o cimento ósseo. Tá? Dependendo da área, a gente vai falar a respeito. Bom, o encondroma, ela tem uma variação muito próxima do condroma com condrosarcoma. Isso aqui é só para a gente entender algumas coisas. Há uns 10, 12 anos atrás, toda vez que a gente falava em condrosarcoma, a gente corria. Nós, especialistas em tumores, por quê? Porque a informação que a gente tinha é que esses condrosarcomas, o tratamento só existe um, que é cirurgia. Não existe quimioterapia, não existe radioterapia, existe a possibilidade de uma quimioterapia quando ela é muito próxima a um sarcoma de Ewing. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O que eu quero chamar a atenção? Há 10, 12 anos atrás, quando a gente fazia um estudo histológico, a gente imaginava que aquela lesão ela poderia ter uma característica maligna e vinha o resultado condrosarcoma grau 1, o tratamento nosso era de ressecção com margem. O que é ressecção com margem? Você amplia a margem, você tira tecido saudável ao redor do tecido tumoral, porque você não quer que fique nenhuma célula aí. Só que o condrosarcoma, ele é dividido em condrosarcoma grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1, ele era considerado maligno. Na evolução, nos estudos que a gente vem acompanhando, a gente começou a perceber que o comportamento do condrosarcoma grau 1 é semelhante ao comportamento do encondroma. Então, mesmo com essa nomenclatura de condrosarcoma, a gente atualmente, o condrosarcoma grau 1, que tem células células malignas de metaplasia, a gente encontra o perfil do encondroma. Ou seja, nós fazemos tratamento conservador. Não estamos abordando muito o condrosarcoma grau 1, tá? Por quê? Ele tem um crescimento bem lento, tá? Moderado. A maturidade dele é uma maturidade inicial, ou seja, ele vai demorar muito tempo para poder crescer e ele não se diferencia. O tratamento do encondroma é ressecção, curetagem e enxertia. Quando se fala em enxertia, é de substituição. Essa enxertia pode ser autóloga, do próprio paciente, você tirar de uma área doadora. Geralmente a gente tira da crista ilíaca, a área doadora, tanto cortical quanto medular, para preencher esse espaço. Pode ser heteróloga, de uma doação, né, no caso de um cadáver, e ela pode ser artificial. Na nossa realidade, a heteróloga não é tão fácil, porque tem custos, né? A doação do órgão, a captação do material ósseo, o preparo dele, congelamento. Aqui no nosso centro, em Mato Grosso, não tem. No Brasil, tem vários outros centros, porém, o transporte, tudo acaba sendo não tão fácil. E a gente tem visto que o enxerto autólogo, ele tem grande eficácia. E, além disso, tem os artificiais, que são os metilmetacrilatos. Hoje nós temos enxertos artificiais em grânulos, em blocos, à base de hidroxiapatita, que têm tão bons resultados quanto. Então, teoricamente, por mais que seja mais biológico o enxerto autólogo, tirar do próprio paciente, a gente evita porque acaba sendo duas cirurgias. Uma cirurgia do tumor e a outra cirurgia da área doadora, tá? Mas em alguns casos a gente ainda faz. O tratamento é ressecção e enxertia. A malignização do encondroma, ela é raríssima, nunca vi.
Na literatura, pouco se fala em malignização do encondroma. Por isso, a gente colocou o condrosarcoma grau 1, que a gente for falar daqui a pouquinho para vocês, nessa família encondroma, tá bom? Muito bem. O terceiro tipo de tumor benigno, produtor de cartilagem, ele é raro, tá? Ele é raro, mas de vez em quando aparece na nossa clínica. É o fibroma condromixoide. Olha que bonitinho, olha que lesão bem desenhada, parece uma moedinha esclerosada aqui ao redor, e ela está excêntrica. Você vê que ela foge do centro. Ela tem preferência pela cortical. Então, ela está numa região, olha aqui a placa do crescimento. Ela compromete a placa do crescimento, tá? Então, assim, ela tem um caráter benigno, porém uma postura de agressão. Ela é rara, acontece um pouquinho mais em homens em relação às mulheres, uma faixa etária jovem de 10 a 30 anos, né? Então, terceira década de vida. Ela pode ser altamente pleomórfica, ou seja, ela se assemelha bastante a um sarcoma. Aqui a gente começa a complicar a coisa, porque ela tem uma característica benigna, ela é bonitinha, ela é redondinha, esclerose, eu consigo delimitar aqui, só que ela é bastante pleomórfica. Então, aqui eu tenho que fazer uma biópsia para ver se não é um sarcoma, porque isso aqui ele é bem parecido. Assim como parece também uma osteomielite. Qual que é a diferença da osteomielite? A lesão não é tão desenhada. E o que tem nessa lesão? Ela tem um tecido mesenquimatoso mixoide, vários tipos de células imaturas e em diferenciação. O que acontece? Ela não é tumor ósseo e ela tem diferenciação cartilaginosa. Geralmente ocorre também em membros inferiores, no fêmur distal, tíbia proximal. Pode acontecer na fíbula também, que é bastante prevalente. O fibroma condromixoide, lembra, era uma lesão metafisária e excêntrica. E geralmente ela é oval. Ela não é tão redondinha. Ela tem um eixo longitudinal maior que o seu eixo paralelo, tá? As suas margens, como eu já falei, elas estão intramedular, porém esclerótica, bem desenhada e com um contato próximo à cortical. Tratamento do fibroma. Cirurgia. A cirurgia, ressecção em bloco, a gente faz a ressecção, não precisa tanta margem, porque é um tumor benigno, e aqui essa região que você retira, você tem que enxertar. A mesma conversa. O enxerto autólogo, heterólogo ou artificial. Nós temos preferência aos enxertos misturados, como autólogo do próprio paciente, associado aos artificiais, tá bom? Que é a base do hidroxiapatita. Esse tumor, ele é chatinho. O fibroma condromixoide, ele é benigno, porém, ele tem um poder de lesão, de agressão ao tecido que ele está muito grande. Então, ele tem uma chance alta de recidiva. Quando você opera com margem, você tira o tumor, você põe um enxerto, estabiliza essa lesão, e mesmo assim ele volta, então, assim, a chance de recidivar, ela é maior. Então, recidivou uma vez, a duas vezes, aí a gente tem que ser mais agressivo, ser mais segmentar. Em casos que não dá para operar, indica-se a radioterapia, pode-se fazer também. E a malignização dela, ela é rara, porém, o poder de destruição no local do osso, ela é grande. Então, por isso que esses tumores, na fase inicial, a gente tem que ser um pouco mais agressivo para essas cirurgias. Tem que retirar em bloco, tá bom? Por último, dos tumores benignos produtores de cartilagem, a gente vai falar do condroblastoma. Aparentemente, um tiozinho aqui, ó, tá vendo? Essa articulação do joelho. Olha onde está a lesão, exatamente cortando a físia, a placa epifisária. Ou seja, ela é um tumor benigno, porém ela não respeita a anatomia do osso. Lembra lá os osteocondromas, os encondromas, ela foge da física de crescimento. O condroblastoma, ele já passou a ser um B2 de moderada agressão, então ele já começou a ter um poder mais destrutivo da física, do crescimento.
ela pega exatamente uma turma jovem, 10 a 17 anos, que a gente descobre que tem esse tumor quando incha o joelho, vai jogar bola, vai saltar, vai pular, ele tem uma lesão do joelho, dor, você faz a radiografia, uma lesão bem benigna, tá? Eu vou mostrar para vocês a tomografia logo após. Então, essa é a mesma lesão. Então, se a gente for analisar, a radiografia, aparentemente inocente, essa lesão, quando vê a tomografia, olha, altamente destrutiva. Ela destruiu a cartilagem, a linha do crescimento. Então, ela tem um diâmetro aproximadamente mais de 4 centímetros. Ela é delimitada por um halo esclerótico, ou seja, isso dá a característica de benigno para ela. O condroblastoma, ele tem um crescimento lento, mas aquilo que eu falei, por mais que é um tumor benigno, ele tem um poder de agressão óssea muito grande. Então, ela apresenta calcificações moteadas, são vários tipos de calcificações dentro da lesão. Além disso, tem uma insuflação. Olha aqui na cabeça da fíbula, ela tem uma insuflação, ela aumenta o tamanho dessa estrutura óssea. Aqui, ela pode ser confundida com tumor de células gigantes, que é uma outra linhagem de tumor que tem esse mesmo tipo de perfil radiológico. Tratamento para o condroblastoma, não tem conversa. Ressecção e enxerto. E olha o que eu coloco aqui, ó, cuidado com a epífise, porque a grande maioria dos condroblastomas são lesões epifisárias. Elas não perdoam a epífise. Então, eu costumo dizer o seguinte, dos tumores benignos, os 4 que a gente comentou, todos têm matriz benigna, de cartilagem, sem metaplasia. Porém, a personalidade, ela é destrutiva. Então, dependendo da localização, ela se comporta como um tumor maligno. Tá bom? A malignização desse tumor também é rara. Muito bem. Se tiver dúvida, agora nós vamos falar sobre o temido condrossarcoma. Tudo isso que nós falamos agora são os tumores mais prevalentes produtores de cartilagem, benignos. A gente vê o poder de destruição, uma lesão, mas o tratamento teoricamente é simples, fácil. Quando a gente fala do condrossarcoma, nós estamos falando de uma neoplasia maligna mesenquimal. Lembra no início da aula das células cartilaginosas? Toda a matriz tem um comprometimento. Então, elas começam a ter células binucleadas. Imagina, a cartilagem sendo produzida por células binucleadas. E essas células condroblásticas, elas são anaplásicas. Sofrem mitose exagerada. Ou seja, o crescimento desse tipo de tumor, ele é rápido. Do diagnóstico, dos sintomas iniciais, que é dor, aumento de volume, flogose, geralmente o paciente associa a um trauma bobinho que fez, eu chutei e bati meu joelho. Então, começa a ter esse tipo de manifestação clínica, e isso aí a gente vê na lâmina um pleomorfismo exagerado com um hipercromatismo, ou seja, ele tem um hipermetabolismo, a célula tem vida própria. O condrossarcoma, ela tem vascularização, isso aqui é um vaso, e esse vaso ele faz irrigação todinho desses condroblastos. Ela provoca essa anaplasia, esse desarranjo arquitetônico dessa cartilagem. Então, isso daqui é o temido condrossarcoma. Em que idade que ocorre o condrossarcoma? Em qualquer idade. De criança a adulto, a idoso, ele pode ocorrer. Por quê? Ele não depende da matriz óssea, nem da matriz cartilaginosa. Ela tem vida própria. Uma célula que virou metaplasia, ela começa a ter mitose, começou o condrossarcoma. A prevalência maior é na faixa do 3ª à 4ª década de vida. Tanto faz homem ou mulher, a incidência é a mesma, tá? Geralmente estão associados à matriz endocondral, a raiz dos membros, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, os tumores, ele tem maior predileção ao joelho, ao quadril e ao ombro. Pode acontecer na costela, pode acontecer na coluna, pode acontecer na bacia, ossos da mão, ossos do pé, pode. Mas a maior prevalência são nas grandes articulações. E existe para o condrossarcoma uma classificação. A classificação
Pode ser de vários tipos, que eu não vou cobrar tanto de vocês, que isso aqui é uma aula também para residentes, mas para eles sim. A classificação quanto à localização do condrosarcoma, ou ele é central, ou ele é periférico. Quando é periférico, ele pode ser justacortical, ou ele pode ser exofítico, tá? Ou seja, normalmente o tumor ele é central, que é o mais frequente. Ele está no meio do osso, ou ele está na cortical do osso, tá bom? A característica principal dele é que ele faz uma substituição da medula óssea. Faz várias lesões que a gente chama em saca-bocado, como se fosse uma traça comendo aquela medula óssea. E, além disso, ele provoca uma insuflação. Por quê? Ele tem resíduo tecidual. Ele acaba produzindo um tecido necrótico que compromete a vascularização desse osso e acaba fazendo uma insuflação, tá? A segunda classificação, ela pode ser histológica, tá? Quanto ao tipo de anaplasia que ela apresenta. Ela pode ter alta celularidade ou baixa celularidade. Aquilo que eu falei para vocês no início. Ela pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Lembrando que esse grau 1, ela tem baixa celularidade, baixa metaplasia, então ela se comporta como um econdroma. Toda vez que a gente fala em condrosarcoma, a gente já está anulando o grau 1. Eu só considero do grau 2 para grau 3. Ela pode ser desdiferenciado, isso aqui ela dá altamente anaplasia, isso aqui que dificulta qualquer tipo de quimioterapia para ela. Quando um tecido ele é desdiferenciado, ele produz vascularização, ao mesmo tempo ele se protege dessa vascularização. Porque, teoricamente, o tumor que tem mais irrigação sanguínea, teoricamente, é mais fácil o quimioterápico chegar nele. Mas essa desdiferenciação, ela protege, que tem várias gama vascular, e onde vai um quimioterápico chegar numa determinada célula, ela se obstrui e não permite que a outra chegue, ou seja, ela se protege. Então, o condrosarcoma maligno de baixo, de médio, de alto grau, não tem tratamento quimioterápico, tá? Ela pode ser classificada também como mesenquimal, quando ela é diferenciada com células redondas ou fusiformes. Aqui elas são altamente vascularizadas, aqui ela se confunde com sarcoma de Ewing. O sarcoma de Ewing é um tumor primário ósseo, produtor de linfócitos. Então, é um tumor de medula óssea que se manifesta no osso, tá? Então, aqui o condrosarcoma se confunde bastante, porque ela apresenta essas características. Células claras, elas são mais raras, células redondas com citoplasma abundante. Então, nessas regiões, elas apresentam bastante tecido de células gigantes. Também se confunde com aquela outra lesão do tumor de células gigantes. Ou seja, todos os tumores, até que prove o contrário, elas apresentam a mesma matriz cartilaginosa ou óssea, o que vai diferenciar exatamente a histologia, tá? Então, por isso é importante, nesses casos, o anátomo patológico, ou seja, a biópsia para fazer o diagnóstico. Muito bem, dando continuidade, a celularidade, ela vai depender de algumas situações. Se ela é anaplásica, se ela não é anaplásica, aquilo que eu comentei com vocês. A do tipo 1, ela é bem diferenciada, ela apresenta cartilagem hialina com aumento de celularidade. A tipo 2, ela já é mais moderadamente diferenciada, ou seja, ela se torna mais agressiva, ela se torna mais letal, mais destrutiva do local que ela está cometendo. E a tipo 3, sem conversa, ela é indiferenciada, nada toca nela. Nem quimioterapia, nem radioterapia, o tratamento dela tem que ser agressivo, assim como ela é. Lembrando vocês que a tipo 1, quando é bem diferenciada, ela respeita o espaço, ela se comporta como um encondroma. Mas a tipo 2 e a tipo 3, como condrosarcoma. Quanto à sua origem, só para vocês entenderem que vocês já sabem sobre a síndrome de Ollier-Maffucci, toda vez que você tem um tumor primário benigno e ela se transforma num tecido maligno, a gente chama que é um condrosarcoma secundário. Então, toda vez que você tem uma lesão cartilaginosa benigna, ela se transforma em uma lesão maligna, ela é secundária.
O condrosarcoma, ele pode ser de 20 a 30%, de 20 a 30% de manifestação maligna, quando você tem o olieiro, uma FUS. Lembra as endocondromatoses múltiplas e a hemangioma? Quando você tem essas lesões na coluna, na escápula, na bacia, a chance de malignização ela existe. Quando você tem um osteocondroma solidário, até 1% ela pode malignizar. Osteocondromatose múltipla, 10 a 20%. Doença de Paget, é raro, mas ela ocorre. E uma outra coisa, radioterapia. Paciente, principalmente paciente idoso, que faz radioterapia por uma outra patologia, um tumor de pulmão, um tumor de próstata, um tumor de tireoide, enfim. A radioterapia, ela cria uma metaplasia na cartilagem, causando uma uma condrosarcoma secundário. Então, aquele vozinha que está fazendo radioterapia, começa a ter uma lesão lítica, destrutiva, começa a ter uma lesão de esclerótica com saca-bocado, nós temos que suspeitar do condrosarcoma secundário, que ela pode malignizar, tá bom? Tratamento. Como eu falei para vocês, eles não respondem à radioterapia, não respondem à quimioterapia. Existe uma forma mesenquimal que ela é indiferenciada, que a gente utiliza de quimioterapia o mesmo protocolo de sarcoma de Ewing, só que não responde muito bem. Então, a gente já sabe que o tratamento do condrosarcoma é ressecção com margem, ampla margem. Não pode bobear. O que é a margem oncológica? Você vê o tumor, você amplia de 3 a 5 centímetros ao redor o raio 360 graus para tirar esse tumor em bloco. Professor, vai sair células boas? Tem que sair células boas. As células que estão em contato com o tumor tem que sair, porque é a chance de cura. O que vai fazer depois? Prótese, endoprótese, alongamento ósseo, enxerto, vai depender. Depender da localização, do segmento, do acometimento. Tá bom? Muito bem. O que vocês têm que lembrar desta aula de tumor cartilaginoso maligno, benignos e malignos? Que os tumores benignos cartilaginosos, eles são bobinhos. O osteocondroma, encondroma, fibroma, condroblastoma, porém ele tem algumas personalidades que nós temos que saber. Já o tumor maligno cartilaginoso é o condrosarcoma. Não tem conversa com ele. Ah, faz tratamento, não faz tratamento, quimioterapia, radioterapia, não. É cirúrgico. Ele não responde à rádio, não responde à quimioterapia. Qual cirurgia? Depende. Ressecção simples, ressecção mais reconstrução ou até mesmo amputação. Dependendo de algumas situações, a amputação ela é salvadora. Então, é um procedimento cirúrgico, é uma indicação cirúrgica quando bem indicado. Tá bom? Alguma dúvida? Estão aí ainda ou já foram todo mundo embora? Estamos aqui, professor. Ah, olha lá, vamos aí. Vamos junto, hein? Não me abandona, não. Jamais. Vou fazer chamada. Vocês têm alguma dúvida? Bruno, Mário Jorge, tá tranquilo. Da liga aí, ó. Só tem fera aí. Professor, tá tranquilo. Tá? Então tá bom. Posso dar uma continuidade logo aqui no osteomielite? Pode. Então tá bom. Pode. Anota dúvida, qualquer coisa, vai me perguntando. Logo vocês estão aí, médicos. Já pararam para pensar no que significa isso? Médico, ser médico? Ter boleto do CRM para pagar. É a primeira preocupação de vocês. Mas é barato, é R$1.000 e poucos. Só pensando, professor. Barato não. Tô brincando. Então tá bom. Gente, tudo que eu falei são tumores produtores de cartilagem. Tá? Quando a gente fala em tumor, tanto faz produtor de cartilagem ou produtor ósseo, sempre nós temos que pensar no diagnóstico diferencial de osteomielite. Tá? O que é uma osteomielite? É um termo já muito conhecido, antigo, desde século XVIII, XVII,
já se falava o mesmo tratamento de hoje. Então, Nelator, em 1844, ele descobriu que aquela ferida que estava no osso, ela só curava com curativo. Então, o que ele pensou? Na época, 1844, ele falava assim, ó, essa pus que está dentro desse osso só tem uma solução, não adiantava dar qualquer tipo de medicamento. Erva, não adiantava. O único tratamento era lavar. Lavar e deixar aberto. Então, o que eu coloquei esse slide para vocês entenderem? O tratamento de 1844 para os dias atuais é a mesma coisa, não mudou nada. A gente só pensou que o tratamento era tirar de dentro de um canal ósseo a sujeira. Como que essa bactéria chega dentro do canal ósseo? A gente sabe que a medula óssea, ela tem que ser estéril. Os meninos que já entraram em cirurgias, as meninas que já entraram em cirurgia ortopédica, sabem o quanto a gente é chato para lavar a mão. Ficamos de olho, não deixa qualquer um entrar. Por quê? O osso, ele é estéril. Diferente quando você vai operar uma barriga, fazer uma cirurgia do intestino, já está contaminado. Você tem as suas precauções, óbvio, mas o osso, a gente é muito mais chato para lavar, porque tem que manter a asepsia. E o que acontece? Por qualquer mecanismo de contiguidade, qualquer bactéria, ou uma otite, faringite, amigdalite, uma cárie, ou qualquer outro processo infeccioso, uma pneumonia, enfim, a bactéria ela cai na circulação, na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, olha só o que eu vou explicar para vocês. Lembra que eu falei que os tumores têm prevalência ao joelho, assim como a osteomielite? Na corrente sanguínea, principalmente em criança, existe o que a gente chama de largo circulatório, largo vascular, que é exatamente nas articulações, nas grandes articulações, onde tem a fise do crescimento. Essa região da fise do crescimento é uma região que é hipervascularizada. Então, ali tem uma rede muito grande de capilaridade, de nutrição, de irrigação nessa região. A bactéria que saiu lá da garganta, do ouvido da criança, da cárizinha que estava lá, ela saiu na circulação e ela foi e se depositou naquele lago circulatório, na articulação. É onde se ocorre maior estase sanguínea, porque é um lago, formação de hiperconcentração de oxigênio, de sangue, tá? Porque ela precisa da proliferação das células. E ali, essa bactéria, ela se multiplica, ela faz proliferação. Ela começa a fazer uma bacteremia local. E essa bacteremia local, ela tem tropismo pelas células. Ela começa a fazer destruição dessas células ósseas, cartilaginosas, tecidos moles, e aí ela começa a soltar um exudato. Lembra que eu falei para vocês que o joelho da criança, a fise, é hipervascularizado? Imagina uma bactéria nessa região. É um banquete para ela. E esse pus, ele acaba migrando para dentro da cortical. Ela ultrapassa a barreira cortical. Quando ela ultrapassa a barreira cortical, a bactéria chega dentro do canal medular, são células esponjosas, hipervascularizadas, com tecido gorduroso, hematopoético. Ela ocorre o crescimento. E aí formou a osteomielite. Tá? Então, essa fisiopatologia da osteomielite é a mais comum, que é hematogênica. Tá? Então, a principal via de contaminação é essa que eu expliquei para vocês, hematogênica, que ocorre na criança, principalmente na criança subnutrida, desnutrida, na criança com imunossupressão, em tratamentos outros que acabam diminuindo a sua resistência, as suas proteções. A criança que tem outras patologias metabólicas, elas perdem a barreira de proteção. E ocorre aquela fisiopatologia que eu expliquei para vocês, a mais comum hematogênica. Qual é outra fisiopatologia? Por contiguidade. O paciente diabético, hoje um colega de vocês da primeira turma estava fazendo plantão numa UPA, me mandou uma foto. Professor, olha esse caso, ele lembrou dessa aula. O paciente com uma lesão importante do hálux, em cima tinha uma ferida, uma úlcera de pressão,
por diabetes não tratada, foi a porta aberta, então, por contiguidade, a ferida levou à exposição do osso, do periósteo, levando assim a contaminação dessa bactéria para o canal medular. E o terceiro tipo, por implantação. Paciente que tem uma fratura, paciente que tem alguma alteração que precisa ter uma abordagem cirúrgica no osso, para uma correção, enfim, ou uma prótese, uma placa, uma haste, um enxerto. Nós não lavamos a mão, nós não esterilizamos bem o material, levamos por implantação, levamos essa bactéria para o osso, tá? Como eu expliquei, hematogênica, olha aqui o lago que ocorre, essa região, ocorre a destruição, como está próximo à fise do crescimento, uma vez a bactéria entrou na camada medular do osso, game over, fez infecção. Aí o tratamento é complicado. Outra via de contaminação, que é por via direta, o paciente faz um trauma, faz um hematoma, não tratou aquele hematoma, teve uma porta aberta, a bactéria entrou junto na lesão, por mais que não tenha uma fratura, mas fez um hematoma, a bactéria tem tropismo pelas hemácias, ela é um alimento da bactéria, fez a infecção. Por implantação, materiais de implantes metálicos, principalmente os ortopédicos, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, por isso a exigência da esterilização, da limpeza. E a classificação. Waldvogel, ele classifica as osteomielite de acordo com o mecanismo de infecção. Como eu falei, hematogênica, ela pode ser da disseminação dessa infecção para o osso através do sangue, como eu expliquei para vocês, ou uma classificação pela duração e complicação. Ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Mas a principal classificação que eu quero mostrar para vocês não é de Waldvogel, e sim de Siene-Mader. A classificação de Siene-Mader é que a gente utiliza para ver radiografias, para a gente conseguir determinar o prognóstico e o tratamento desses pacientes já com osteomielite. Então, Siene-Mader, ele classificou o grau de destruição de comprometimento cartilaginoso para radiográficos, né? Então, o que a gente entende? Siene-Mader tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. São estágios de comprometimento. A do tipo 1, que é esse da esquerda da tela de vocês, é um comprometimento medular. Está vendo que está verdinho dentro do cone medular? É a bactéria começando a fazer seu estrago. A do tipo 1, ela é difícil fazer o diagnóstico. Você vê que o tecido muscular ainda está bem irrigado, não está sofrido, o comprometimento medular ainda está recente, radiograficamente a gente não consegue ver, a de Siene-Mader tipo 1, mas é aquela criança que está com febre, está com flogose, está com dor, então nós temos que desconfiar. Nessa fase aqui, começa a pensar no diagnóstico diferencial de infecção e, obviamente, lembrando sempre de tumores. A do tipo 2, vocês começam a ver que já começa a ter uma lesão cortical, ter um comprometimento medular, o tecido adjacente, o tecido muscular, ele já tem uma irrigação comprometida, não é aquele mesmo músculo viril, forte, vermelho, ele já tem um comprometimento superficial e ele acaba já provocando alterações radiográficas. Eu faço uma radiografia, o paciente tem a mesma clínica, dor, limitação de movimento, não consegue apoiar a perna, você faz a radiografia, você já começa a ver algumas lesões líticas, a gente vai ver daqui a pouquinho. A do tipo 3, uma lesão, comprometimento maior, mais evidente radiograficamente, porém, na do tipo 3, você ainda consegue recuperar a estabilidade desse osso. O que eu quero dizer? Se eu pegar um paciente no Siene-Mader tipo 3, eu consigo fazer uma limpeza e depois eu consigo recuperar, porque grande parte da estrutura óssea ainda está estável. Já no tipo 4, não tem o que fazer, eu não tenho mais cortical óssea, eu não tenho mais matriz óssea para mim programar um tratamento. Basicamente, o tratamento aqui é ressecção em bloco. Nós vamos falar daqui a pouquinho.
Então, CNMADER é para vocês que estiverem no plantão, quer passar um caso, você fala assim, olha, eu fiz a radiografia, o paciente é assim, com quadro de dor, calor, rubor local, VHS bem aumentado, PCR ainda está na fase de ascensão, porém, CNMADER tipo 3 na radiografia, tá? Então, você desenhou todo o paciente e você falou que tem um prognóstico ainda bom, que dá para fazer um tratamento e conservar o segmento infectado. Quais os germes mais comuns? Depende, né? Nós vamos falar de um paciente saudável, paciente jovem. Em ossos longos, a gente sempre preocupa com essas cepas, né? O estáfilo, o estrepto, o hemolítico, principalmente gram-negativos. Coluna, quando você vê infecção em coluna, a primeira coisa que você pensa em tuberculose, principalmente no nosso meio. A tuberculose, ela causa bastante infecção da coluna, porque é um osso bastante aerado, rico em matriz óssea metaplásica, então tem um crescimento rápido, a bactéria subiu ali, ela já faz uma lesão e ela tem tropismo para o corpo vertebral, tá? Então, toda vez que a gente pensa em osteomielite de coluna, primeiro diagnóstico, tuberculose, tá? Ossos do pé, estafilococos, estreptos, hemolítico e gram-negativos também. Ossos da mão, anaeróbios orais principais, principalmente em criança. Mas depende muito do caso, tá? Então, assim, o germe, de preferência, ele acaba prejudicando de acordo com a proteção que essa paciente tem. Se for criança, desnutrida, imunossuprimida, paciente que faz uso de corticoide, então acaba tendo essas barreiras, então vai depender bastante, tá? Lembrar que as crianças que têm anemia falciforme, elas têm uma incidência um pouco maior de essas infecções, então tomar bastante cuidado. E o diagnóstico, como eu falei para vocês, uma boa anamnese, um exame físico, o paciente vai ter dor, vai ter limitação de movimento, vai poupar aquela articulação, normalmente criança vai ficar prostrada, dependendo do grau de infecção. Exames laboratoriais, nós temos que tomar cuidado, como eu falei, o VHS, a elevação ele passa a ser um pouco mais tardio, ele não é tão específico, mas ele me norteia o prognóstico e o tratamento desse paciente. E o PCR, lembrando que o PCR ele retorna à normalidade basicamente em 3 semanas e o VHS se mantém bastante elevado. Quando você pensa num paciente com osteomielite, não adianta pensar em fazer hemocultura, a não ser que esse paciente está fazendo bacteremia ou sepse, óbvio. Mas se eu tiver só o diagnóstico principal de osteomielite, por quê? Não é a mesma bactéria que está na circulação, que está no sangue, que fez um acometimento do osso. O diagnóstico é fazer a análise do tecido ósseo, ou seja, uma biópsia. Tá? Então, o diagnóstico principal de osteomielite é retirar aquele segmento, um pedaço daquela estrutura lá para análise de cultura. Só que toda vez que você faz isso, você já faz um anátomo patológico. Lembra do processo que eu falei de diferenciar osteomielite de tumores? Então, você já fez um procedimento invasivo de biópsia, você já manda para anátomo patológico e, consequentemente, para cultura. O diagnóstico. Bom, exame, anamnese do paciente, exame físico e radiografia. Raio-X simples. O raio-X, na fase aguda, não vai ajudar a gente em nada. CNMADER tipo 1, não vai ajudar. Só começa a alterar quando tiver alteração da cortical. Então, radiograficamente, eu posso afirmar um diagnóstico quando eu já tenho uma lesão da matriz óssea. Então, isso aqui, quando chega no CNMADER tipo 2 para 3 em diante. Às vezes, até o tipo 2 é difícil, tem que ter um olho clínico. Mas eu tenho que pensar também que nem tudo é osteomielite. Então, nós temos fraturas, tem calo, implante cirúrgico, que ele pode esconder o processo infeccioso. Então, a suspeita, ela é no exame físico e na anamnese. Quando você já tem uma rarefação óssea, quando tem uma alteração local e uma lesão lítica com uma matriz já destruída, aí a radiografia nos ajuda bastante. Tomografia.
a gente não faz tomografia para fazer diagnóstico de osteomielite. A gente utiliza a tomografia para delimitar a área de comprometimento e para diagnósticos diferenciais, para me ver sequestro, para ver se tem um comprometimento já de partes moles, se já tem destruição cortical. Então, a tomografia ela me ajuda para fazer a programação do tratamento. O diagnóstico é a radiografia. Cintilografia, principalmente o PET, né? Que é o PET-TC. É uma tomografia com emissão de pósitrons. É um exame interessante, é um exame que ele usa um marcador tanto de flúor para glicose, e onde tem infecção, onde tem tumor, tem um aumento do consumo de glicose. E esse marcador, ele corre para a glicose, então ele vai brilhar bastante, como você está vendo nessa imagem, no joelho. Só que ela tem uma sensibilidade elevada, um exame muito bom, maravilhoso, porém, é um exame muito caro e invasivo. Como a gente consegue determinar que as osteomielites, elas são monostóticas, é num osso só, uma boa radiografia, às vezes uma tomografia para desenhar bem, e o exame físico e a cultura, já fiz o diagnóstico. A gente vai fazer o PET quando você está pensando em um outro tipo de patologia, um diagnóstico diferencial. Então, para fazer diagnóstico, o PET ele é mais invasivo, é um exame caro, tem boa sensibilidade, especificidade também muito boa, porém a gente consegue substituir com outros exames, tá bom? Ressonância. Dificilmente a gente pede uma ressonância pensando numa osteomielite. A gente pede uma ressonância para ver qual o comprometimento de partes moles, se está dentro da articulação, se tem um comprometimento muscular, se tem um comprometimento subcutâneo, para me programar um tratamento quando eu não consigo fazer com raio-x e tomografia. A sensibilidade e especificidade da ressonância ela é menor do que a tomografia para a osteomielite, tá? Cintilografia, já falei para vocês, não há tanta necessidade, mas os marcadores que existem no mercado, como o Tecnesse ou Índio, eles acabam ajudando bastante a gente diferenciar e localizar. Existe um marcador que hoje em dia não está usando tanto, que são os leucócitos marcados, de galho 67. O que acontece? O custo para fazer esse exame e a disponibilidade desses leucócitos marcados, no nosso meio, em Cuiabá, não tem tantos benefícios, porque é caro, é dispendioso, o paciente ele sofre uma carga de radioisótopos, né, que são marcadores, e a gente consegue substituir esse exame, como eu falei para você, com uma boa radiografia, no máximo uma tomografia. E a cultura, que é o mais importante. Então, a gente não indica muito a cintilografia pensando em lesões únicas, lesão de osteomielite. Quando se fala no galho, esse marcador, ele realça as áreas de grande concentração leucocitárias, daí vem que ele é mais preciso para esse tipo de infecção, bactéria, e para tumores, onde tem defesa do organismo. Então, quando você pensa que quer fazer uma cintilografia pensando uma osteomielite, a gente solicita uma cintilografia com galho 67. Porém, portanto, o melhor exame, questão de prova, de residência, prova final que vocês forem fazer, qual o melhor exame para diagnóstico de osteomielite? É a biópsia com a cultura, porque você vai pegar o segmento do osso contaminado, vai levar para um laboratório e vai fazer o estudo histológico daquela bactéria. E automaticamente você vai ver qual que é a resistência dela para um determinado tipo de antibiótico e qual que é a sensibilidade. Então, o melhor exame é a biópsia e encaminhar para a cultura, tá? Existem outros diagnósticos atuais que facilitam, principalmente para quem opera, para o ortopedista, que é a sonificação. Porém, essa sonificação é quando a bactéria, o ortopedista faz um implante, coloca uma prótese, uma placa, um parafuso, deu uma infecção, aí você quer saber que tipo de material que é, só que a bactéria, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela forma uma capa protetora.
ela se protege, ela faz uma carcaça protetora. Por isso, a bactéria, ela tem que ser retirada, tem que ser tratada igual ao tumor. Tem que tirar. Bactéria, o antibiótico não chega nela, assim como no tumor. Então, quando a gente faz esse tipo de implantes e você quer estudar a sonificação, que é um aparelho de ultrassom, ultrassensível, que é mais utilizado em grandes centros de estudo, de faculdades, de pesquisa. Você coloca o produto dentro e ele, por uma vibração ultrassônica, ele consegue quebrar. A única coisa que está quebrando o biofilme. E com isso ela solta esse biofilme, aí você começa a pensar que tipo de bactéria poderia estar fazendo esse tipo de infecção. Tá? No nosso meio a gente não tem ainda. Existem outras técnicas da microbiologia que você faz com liberação de cadeia de polimerase, que é utilizada atualmente para você estudar o tipo de bactéria de contaminação do meio cirúrgico. Tá? Isso aí a gente consegue fazer. Ai, que pena. Bom, aqui era para tentar mostrar para vocês um plâncton, tá? São um conjunto de bactérias formando biofilme. Você vê que elas provocam essas fitas entre uma bactéria e outra, elas criam um mundo próprio, várias bactérias, e elas acabam provocando pontes de união. Essa ponte de união é uma fita protetora. Elas acabam criando um plâncton, uma biosfera da própria bactéria, que é chamado biofilme. Isso é terrível. Por quê? Quando você faz um procedimento invasivo, uma cirurgia, vou falar um pouco da ortopedia, você põe uma placa no paciente, quebrou um fêmur, você vai lá, faz uma haste. Esse biofilme, se teve uma infecção, esse biofilme ele começa a multiplicar essas bactérias, elas vão se unindo, elas vão provocando um tropismo próprio dessas características, elas vão criando braços e pontes entre elas, fortalecendo essa placa. Elas vão se aderir a esse corpo estranho, a esse material, ou ao osso, ou ao material, a placa, no caso, o aço. Só que depois que elas se aderem a esse material, elas não soltam mais. O que isso quer dizer? Eu operei um paciente, 7 dias de pós-operatório, mostrou que está com sinais flogísticos, que tem um processo inflamatório, o paciente está com dor, VHS aumentando. Eu, com 7 dias, eu tenho autonomia de reabordar o paciente, fazer uma nova abordagem, fazer um novo acesso, fazer uma limpeza sem necessidade de tirar o material. Por quê, professor? Porque não deu tempo de formar esse famoso biofilme. Ou seja, se eu quero tirar essa bactéria, eu tenho que lavar. E a bactéria, ela sai do nosso corpo por diluição. Por isso que é bom tomar banho de vez em quando. Quando você toma banho, a água que passa no seu corpo, ela vai diluir a bactéria que nós temos na nossa pele, que são nossas protetoras. Quando a gente não toma banho, eu estou aumentando a concentração dessas bactérias na minha pele e permitindo com que ela seja mais agressiva. A cirurgia é a mesma coisa. Eu operei hoje, 7 dias, deu sinais de infecção, eu vou abrir aquela via de acesso e vou lavar a prótese, a placa, a haste, vou jogar soro, diluir. Porque a bactéria, ela solta, ela vai na corrente, né, do fluido, do soro fisiológico, ela é diluída. Porém, se ela formou biofilme, que geralmente ocorre com 20 a 30 dias, não adianta eu lavar. O que isso quer dizer? Eu operei o paciente hoje, daqui 30 dias ele apresentou o sinal de infecção. O que é a minha abordagem? Abrir e tirar o material de implante, tirar a prótese, tirar a haste, a placa, enfim. Por quê? Já formou o biofilme. Uma vez formado o biofilme, não adianta ficar jogando soro, não adianta dar antibiótico. Essa bactéria nunca vai sair daí. A não ser com o mecanismo ultrassônico, que está começando a ter mais evidência. A gente logo, se Deus quiser, a gente vai ter acesso e conseguir soltar essa bactéria, esse biofilme, do material implantado. Tá bom? Preocupa com biofilme porque uma vez implantado a bactéria, o biofilme dela, nada solta.
para vocês entenderem qual que é o tratamento de uma osteomielite. Esses 3 pilares: cirurgia, antibiótico correto e tempo correto de antibiótico. Não adianta passar um antibiótico muito bom por um tempo curto. Não adianta passar um antibiótico razoável por um tempo muito longo. E não tem jeito. Quando você tem um quarto, um cofre, o cofre na sua casa, esse cofre lacrado, só que o cofre está sujo. Não adianta você lavar o chão, lavar a parede e não abrir a porta do cofre e tirar o que está dentro. O osso é a mesma coisa. A bactéria, quando ela entra na cortical, quando ela atravessa a cortical, ela entra na medula óssea, ela está entrando no cofre. A bactéria, ela se protege, ela faz um biofilme lá dentro do cofre. Aí você vem com antibiótico, uma aguinha, um sorinho para lavar. Nunca. O que nós temos que fazer? Arrombar a porta do cofre, tirar a sujeira mecanicamente, com cirurgia, oferecer o antibiótico para tratamento sistêmico, e eu quero que esse antibiótico ele tenha o poder de bactericida e bacteriostático. E para isso é o tempo, tá? Então, é muito comum a gente ver crianças internadas, pacientes adultos internados, 6 meses em hospitais, 6 meses para o tratamento de antibiótico terapia endovenoso. Nesse período, vários procedimentos cirúrgicos, tá? Então, assim, o tratamento da osteomielite, ele é chato. Por quê? O paciente sofre, a família sofre, a equipe médica sofre. Imagina, manter um paciente 6 meses internado. Sem contar os custos, né? O custo, a questão financeira para a instituição, a questão financeira para o paciente, que deixa de produzir, e para ter um tratamento adequado. O que a gente vê bastante, que ocorre interrupção do tratamento, principalmente em crianças. Geralmente, mãe, pai que vai cuidar, não aceita ficar internado tanto tempo, e aí acaba fazendo uma subdose de antibiótico por um período pequeno. Ou seja, você cria uma resistência, tá bom? Esse slide é só para mostrar para vocês uma gama de ofertas de antibiótico, de sensibilidade em determinado tipo de patógenos, porém, a gente tem que entender que essas bactérias, elas não são semelhantes em todos os meios. Por isso, cada hospital que a gente trabalha, nós temos que ter contato com a CCIH, para saber o estudo da flora bacteriana daquele hospital. Então, a verdade de um hospital nem sempre é a verdade de outro, quando a gente fala em osteomielite, tá bom? Muito bem, tratamento, como eu falei para vocês, não tem conversa, é cirurgia, antibiótico correto e tempo correto. É importante a gente ver que a estabilidade do osso é importante. Por exemplo, o paciente fez uma fratura, eu operei aquele paciente, coloquei uma placa, que nem essa do ombro. Deu infecção, já formou biofilme. Não adianta eu deixar essa placa aí, eu vou estar enganando. Eu tenho que tirar essa placa, oferecer antibiótico terapia, mas eu também não posso deixar esse osso instável. Eu tenho que dar estabilidade para esse osso, tá bom? Existem vários outros tratamentos modernos para isso daí, tá? A primeira imagem que vocês estão vendo aqui é uma radiografia de perfil de um paciente que fez uma prótese de joelho, fez uma infecção, foi retirada a prótese e foi colocado, isso que vocês estão vendo aqui, não é uma prótese, isso aqui é o metilmetacrilato, que é o cimento ósseo. O cimento ósseo, que é um metacrilato, misturado com antibiótico, com vancomicina. É um tratamento. Porque eu tiro o espaço que tinha o biofilme, fica a estrutura óssea, mas é aquilo que eu acabei de falar para vocês, eu tenho que dar estabilidade para esse osso. E eu faço esse cimento moldado no intraoperatório, você pega uma massa de cimento na mão ali, dobra e põe. Ele não tem função, esse paciente não pode pisar em hipótese alguma, mas ele vai movimentar o joelho enquanto fizer o tratamento, tá? Sistêmico, lembra que o tratamento é cirurgia, limpeza, antibiótico correto e tempo correto, tá bom?
Essa outra imagem que vocês estão vendo, um aspirador, um irrigador, é chamado RIA, que é o Reamer Irrigator Aspirator. O que a gente faz com isso daqui? Quando você tem um processo infeccioso dentro de um canal, por exemplo, no fêmur, você faz uma via de acesso onde não tem o material, implante, não pode ter um implante nessa técnica. Você descobre que na tíbia do paciente ou no fêmur do paciente tem osteomielite. Você faz uma via de acesso pequena, entra com essa cânulazinha dentro do osso, como se fosse aqui no canal medular. Ao mesmo tempo, libera o soro fisiológico, vai lavar o canal medular. Ao mesmo tempo que está lavando, esse outro aqui está aspirando, ou seja, eu estou diluindo a bactéria, aquilo que eu falei para vocês. Como quando vocês querem lavar a varanda de vocês, está suja de folha, não adianta você ficar ali passando a vassoura esporadicamente. Então, você joga água em um sentido só, você vai diluir a concentração da sujeira num local só e até ser eliminado. O RIA faz isso, tá? Qual que é a grande vantagem do RIA? Que ela é minimamente invasiva. Qual que é a grande desvantagem? Eu vou estar forçando no canal medular, vou estar soltando o êmbolo, a chance de dar tromboembolia, embolia gordurosa, é alta, tá? Então, a chance de fazer embolia gordurosa aqui é alta. Uma outra técnica chamada de Masquelet, que é um procedimento que eu gosto de usar, que eu tenho uma certa habilidade de usar, que a gente, quando pega CN Mother tipo 3, 4, que tem a estrutura óssea já bem destruída, faz a ressecção. Quando vocês olham aqui na primeira cirurgia aqui, ó, no D0, faz a ressecção. Essa ressecção é feita em 2 etapas. Quando faz essa ressecção, eu não posso deixar um osso ausente. Então, eu utilizo novamente o metacrilato, coloca aqui, isso aqui é um cimento moldado, né? Um cimento com vancomicina, coloca aqui, espero 6 semanas, retiro na próxima cirurgia, no second loop, no second step, eu retiro esse cimento, que é somente um espaçador, porque o metacrilato ele chega a mais de 100 graus Celsius na sua combustão total. Então, quando você está no intraoperatório, você está mexendo no cimento, ele pode chegar a 100 graus Celsius. Então, a temperatura associada a antibiótico, ele faz bactericida bacteriostático. 6 semanas depois, a gente retira esse segmento, aí aqui eu coloco o enxerto, que é esse daqui. Esse enxerto, ele pode ser autólogo, ele pode ser heterólogo ou artificial, como eu já falei para vocês. Aqui são grânulos, né? Hoje no mercado tem vários modelos e vários tipos de enxertos até liberado pela Anvisa. Só que eu vou mostrar para vocês que esse vidrinho de enxerto, que é chamado biovidro, é um enxerto que está em moda agora. Eles são cristais de vidro, cristais de areia, misturado com antibiótico que tem alto poder osteogênico, ou seja, ele estimula a célula óssea a crescer. Ele é fantástico, esse biovidro. Só que esse vidrinho aí custa em torno de 80, 100 mil reais. Então, assim, não é para qualquer um, né? Infelizmente. Já está barateando. Hoje está em torno de seus 40, 50 mil. É um carro popular. Mas ele é o melhor do mundo? Não. Ele tem um poder osteogênico muito bom. Assim como o enxerto autólogo tem. Então, assim, se eu conseguir convencer o paciente que eu vou abrir a bacia dele, tirar um segmento do osso dele, para colocar na perna dele, o efeito é melhor, porque é mais biológico. Por que a gente utiliza o biovidro? Porque além do estimulador osteogênico, dele produzir um estímulo celular para produzir osso, ele tem um efeito bactericida e bacteriostático. Ele não deixa a bactéria crescer. Essa é a única não, é uma das vantagens. Mas, professor, e se eu tirar da bacia? Eu vou tirar um osso bom e vou colocar lá. Um risco de ter uma infecção e essa bactéria propagar para essa área doadora. Então, eu perco cirurgia de cima e de baixo se tiver infecção. Entenderam isso? Um outro tipo de tratamento é chamado de Papineau, que é essa maquininha, que é muito barata.
Num paciente, o que vocês estão vendo, esse preto aqui, não é a lesão, tá? A lesão só está aqui no calcâneo. Você deixa a ferida aberta e você põe uma esponja. Esse preto aqui é uma esponja. É lacrado hermeticamente, você veda ela com, eu acho que dá para ver aí um plástico, uma fita, e tem um caninho aqui. É um aspirador. É um aspirador que fica 24 horas aspirando um curativo, aquilo que eu falei, ele vai diluindo a bactéria, ele vai soltando essa bactéria, tá? É um papinô, a gente aluga esse aparelhinho, a enfermeira vai na casa do paciente, faz o curativo, troca a cada 24 horas esse curativo. Aí quando troca esse curativo, está cheio da bactéria aqui, né, que é o meio contaminante, e aí assim vai esterilizando. Geralmente o tratamento de 30 dias, toda hora aspirando isso aqui. É um aspirador funcionando 24 horas. Por último, salserização. É uma outra técnica que eu utilizo, gosto bastante. A técnica de Saucer é você abrir o segmento. Lembra do cofre? O cofre está sujo. Não adianta eu ficar lavando o cofre por fora. Eu tenho que arrombar a porta do cofre, arrancar essa porta, deixar tudo aberto, aí eu lavo. Aqui no caso é um fêmur de um paciente meu, que a gente abriu, faz uma abertura, uma janela importante, lava, deixa aberto. Nesses casos, a gente deixa aberto, não dá ponto, porque a cada 24, 48 horas faz uma nova abordagem, porque a bactéria, ela perde na diluição. Então, quanto mais fluido eu jogar, mais fluido eu organizar, eu diluo essa bactéria. Então, salserização, você deixa aberto e você utiliza a técnica de fluido de água. Nessa técnica aqui, a gente pode colocar o que a gente chama de pérolas de antibiótico. Vocês vão ouvir falar bastante nisso aí. Na década de 80, foi criado por um ortopedista, até brasileiro, não me recordo o nome dele, ele fez uma fita com várias pérolas de antibiótico, que normalmente é a vancomicina. Então, ele pegou, fez vários botãozinhos de vancomicina e fixou no arame. E ele colocava, como se fosse um colar de pérola dentro da medula do osso. Fechava e ia embora. Por quê? Essa pérola, ela ia se dissolvendo e liberando gradativamente o antibiótico. Qual que é o lado bom disso? Que dentro da medula óssea ficava um antibiótico competindo com a bactéria. Bactericida, bacteriostático. Matava a bactéria. Qual o grande problema? Que o tecido da bactéria morta, que é o pus, era um meio de cultura. E uma bactéria que ficava resistente, ela tinha esse meio de cultura para se proliferar. Então, voltava a infecção de novo. Com o avanço, aí década de 80, 90, ficou um bom período sem usar. Atualmente, com a medicina molecular, biológica, ela se desenvolveu com melhor qualidade de bactericida estática e destruição desse tecido morto, necrosado. Então, essas pérolas estão voltando de novo e está sendo um sucesso, tá? São baratas, não são caras e tem um efeito de bioabsorção muito melhor do que antigamente. Uma outra técnica que eu utilizo também é parecida com a técnica de Masquelet, porém de ressecção. A área da lesão, tipo cianimada, tipo 2, 3 e 4, já tem destruição, você faz uma ressecção e aí você faz com a técnica de Lizarov, que é um fixador externo, faz o alongamento e o transporte ósseo, provocando um regenerato, um osso novo. Isso daqui, a gente tira o segmento da infecção e progressivamente a gente faz um transporte. Qual que é a grande vantagem? Que eu não mudo a biologia do paciente, não tem enxerto nenhum. Qual que é outra grande vantagem? Que eu vou ter um regenerato, um osso dele, um regenerato bom. Qual que é a desvantagem? Eu acho que a adaptação ao fixador externo ainda é uma desvantagem, por mais que ele é menos agressivo que outras técnicas, só que convencer o paciente que tem que usar esse fixador por um ano, né, ou mais,
No início é um tratamento doloroso, é um tratamento que requer bastante auxílio familiar. O cara sozinho ele não dá conta porque dói, incomoda, acaba tendo outras complicações. Se quando não cuidado, ele pode ter lesões de pele, pode ter lesões neurológicas, né? E também acaba tendo um meio de contaminação quando não cuidado, porque ele vai ficar com esse fixador transtibial ou transósseo por um período de 1 ano, ou seja, uma porta aberta para a bactéria, né? Por mais que seja puntiforme, a chance de contaminação ela existe, ela é grande, tá bom? Complicações de osteomielite. Morte é a principal complicação, porque fez sepse, porque fez um carcinoma espinocelular, lembra da lesão não tratada, ulcerada, de longa data, faz carcinoma. Amputação, volto a dizer que às vezes é um tratamento, e o mais preocupante é a septicemia, porque você está trabalhando com bactérias normalmente multiresistentes, que são pacientes que já tomaram 1000 tipos de antibiótico, todo mundo chega, não, toma esse aqui que é bom, toma esse outro aqui. Vai criando uma multiresistência, provocando até uma bacteremia, provocando até a morte desse paciente. Muito bem. Dúvidas? Quero escutar a voz de vocês aí, que só eu falo. Vocês estão aí ainda? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Muito bem. Tranquilo, então, assim, se alguém tem alguma dúvida, fale agora ou fale daqui a pouco. O tratamento que vocês vão preconizar é um tratamento, inicialmente, assim, de fazer o diagnóstico, obviamente, principalmente paciente de tumores, tudo, e, lógico, vai ter que encaminhar para um especialista, a não ser que vocês serão os especialistas, se Deus quiser, né? Mas lembrar que esse tratamento, ele é um tratamento que depende de uma boa equipe médica, de uma boa conversa com o paciente, mostrar para a família do paciente, mostrar ao paciente que existe esse tratamento, né? E, assim, todo tratamento de osteomielite e tumor são tratamentos dolorosos, são tratamentos caros, são tratamentos que requerem, assim, um poder de convencimento muito grande do médico para a família e para o paciente, tá? Então, lidar com o paciente com osteomielite, lidar com o paciente de tumor, a gente precisa realmente ter bastante paciência e ter uma equipe, uma psicóloga, um fisioterapeuta, um infectologista, dependendo da situação, um pediatra. Eu tenho situações que ficou no Jardim Cuiabá, uma criança ficou internada 6 meses. Na época ele tinha 7, 8 anos. E um grande infectologista pediatra, o Dr. Sérgio Júlio, nossa, a dedicação que a gente tinha para essa criança, porque era para o bem dele. Então, hoje, esse menino tem 12, 13 anos, está curado da osteomielite, né? Teve uma alteração do tamanho da perna, tudo, mas graças a Deus está curado. Então, assim, 6 meses falando a mesma coisa para a mãe, para o pai, para a criança, segurando uma criança dentro do hospital para tomar antibiótico e ver, gente, isso não queiram fazer osteomielite. Por isso que quando a gente vai operar, nós ortopedistas, a gente fica píssico para lavar a mão, cuida da mão, não deixa contaminar e tudo mais, tá bom? Agora uma piadinha para os meninos e meninas. Qual que é a diferença de osteomielite e amor? Para vocês não esquecerem dessa aula. Quem sabe? É que a osteomielite nunca acaba, né, professor? Amor acaba. Mais ou menos isso, tá? Brincadeiras à parte, só para vocês não esquecerem da osteomielite. Osteomielite, ela tem cura, tá? Antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente falava assim, ó, não, osteomielite não tem cura, o resto da vida tratando. Hoje, a conversa mudou, osteomielite tem cura, mas o resto da vida em observação, né? A qualquer manifestação, qualquer alteração que possa ocorrer, tem que ser visto já na fase inicial, tá bom? Muito bem, moçada. Espero ter ajudado vocês no conhecimento aí do internato, já reta final para a medicina. 2 assuntos bastante interessantes que eu gosto muito,
tá? O que vocês precisarem, estou à disposição. Qualquer coisa, se tiver dúvida. Professor, obrigado mesmo. Obrigado pela aula. Obrigado pelo estágio aí. Foi bom demais. Beleza. Tamo junto. Qualquer coisa precisar, estou sempre à disposição, tá? Bom descanso para vocês. Sejam bastante felizes no internato. Aproveitem bastante. Um abraço. Um abraço. Obrigadão, professor. Valeu. Oi. Uma coisa, a gente que estava passando com o senhor, a gente vai precisar da nota, porque passaram que vai precisar da nota da semana 4. Daí, a gente posso entrar em contato com o senhor para ver onde o horário melhor para pegar essa nota e tudo mais? Tá, de manhã tem prova a tarde toda lá na Hortus. Se vocês forem lá, eu faço na hora para vocês, tá bom? Beleza, tudo bem. Daí você manda um WhatsApp pra gente? Eu te mando um WhatsApp daí, se a gente estiver indo lá. Tá bom, perfeito. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Nada.